Muito bom dia, começa agora o programa Bom Dia Saúde, o programa de toda quarta-feira. Eu, Jonas Rodrigues, farmacêutico da Rede Farmácia de Minas, unidade aqui de Lourdes, com você até as 9 da manhã, trazendo informações importantes para você manter aí um modo de vida saudável. E esse calorzinho danado que está chegando aí, água de coco vai bem, né? E hoje eu vou falar um pouquinho para você os benefícios da água de coco. E você sabe quais são os 6 melhores doutores naturais? Você sabia que a água de coco é uma fonte natural de saúde, beleza? A água de coco é rica em sais minerais, carboidratos, proteínas, fibras e vitaminas e ajuda aí a hidratação do corpo. Né? Então você que gosta de água de coco, né, pode se fartar dela que vai fazer muito bem, né? O coco ele é rico em fibras, é rico em potássio, possui uma grande quantidade de ferro, de ácidos graxos, de fósforo, magnésio, vitamina A, B1, B2, B5, vitamina C, ou seja, ela é muito completa, né? É um alimento muito bom, né? Para aqueles que gostam aí de viver naturalmente. Vamos substituir aí muitos sucos, né? Muito refrigerante que o pessoal costuma tomar, né? Não sucos naturais, mas os refrigerantes pela água de coco. Ela é saudável, né? Mas dê preferência à água de coco natural. Existe aí muita água de coco que vem embalada, que são acrescidas de alguns aditivos. Então, quando você for comprar água de coco embalada, você deve prestar atenção no rótulo para saber se ele é natural ou se ele vem acrescentado de aditivos, tá? Porque alguns aditivos podem ser prejudiciais. Então, o que parece ser natural, às vezes não é, né? Então, você deve aí consumir o mais natural possível. O coco, quando ele está fechado, ele pode se conservar aí por mais ou menos uns 2 meses. Então não tem necessidade de você guardar em geladeira, não tem necessidade de cuidados especiais. Lógico, você não pode deixar ele tomando aí sol, né? Direto nele, que aí vai amadurecer o coco, vai até estragar o coco. Ele é num ambiente arejado, né? Na sombra, mas um lugar arejado, não pode ser um lugar abafado também, porque senão ele acaba estragando, apodrecendo, tá? E depois de aberto, o coco ele deve ser consumido no mesmo dia. Aí guardado, sim, se você quiser tirar a água de coco, você retira, guarda na geladeira com um recipiente fechado, né, tampado. Mas se ele estiver na geladeira bem adequado, guardado, numa embalagem bem fechadinha, você pode conservar ele aí por até 5 dias, tá? Preferencialmente consumir no mesmo dia. O coco em si, você deve consumir no mesmo dia. A água do coco você pode até guardar por aí uns 5 dias em geladeira, tá? Então, mas o coco seco não, é diferente. O coco seco você pode guardar por muito tempo, né? Não tem, assim, como dizer exatamente por quanto tempo, mas vai caber aí a cada um examinar e verificar se ele está em condições, tá? Então, quando você quer saber se o coco ele está bom ou se ele está ruim, você pega uma moeda, né, de preferência uma moeda de R$1, que ela é maior, tá, e bate na casca do coco. Se o coco estiver fresco, o som vai ser bem estridente. Agora, se o som for oco, é porque o coco está estragado. Então, esse é um macetinho aí, né? Existem aí várias pessoas que sabem identificar vários alimentos através dos sons, né? Você consegue identificar se um feijão é fresco ou não pelo som, né? Você consegue identificar uma melancia, se ela é boa antes de partir ou não, pelo som, pelo modo como você bate na melancia. Então, os alimentos você consegue identificar, às vezes até antes de abrir, para saber se ele está bom ou não. Tá certo? E o coco também, né? Então você bate uma moedinha na casca dele, se ele tiver fresco, o som vai ser estridente. Agora, se o som for oco, aquele barulho de oco, é porque ele está estragado, tá certo?
Agora, o coco verde não, né? O coco verde você pode consumir sossegado, que dificilmente ele vai estar estragado, né? Se ele estiver estragado, ele já tem um aspecto na própria casca dele, identificando que ele está estragado, tá certo? Então, o coco, gente, ele pode ser usado também para várias coisas, né? Como, por exemplo, se o seu filho ou você tem falta de apetite, é tomar água de coco algumas horas antes da refeição, tá? Então, antes da refeição, você 1 hora antes, 2 horas antes, toma um copo de água de coco, né? Não vai usar outros alimentos nesse intervalo entre a tomada da água de coco e a refeição. Ele vai aumentar o apetite, tá? Para você que tem problema de artrite, as pessoas que têm problema de artrite podem beber, né, regularmente a água de coco, porque a água de coco ela tem uma grande quantidade de magnésio e vitaminas do complexo B, o que vai ajudar a melhorar, né, as dores que você tem. Então vão ajudar bastante, porque o magnésio ele vai ajudar a lubrificar as articulações, portanto diminui aí a incidência da dor, tá? Como calmante, né? A água de coco também serve como calmante. Você pode tomar bastante água de coco, que ela é um relaxante, né? Você quer prevenir a cárie dentária, né? É comer o coco, isso mesmo, né? Mastigar o coco. Depois que você aquele coco que já está mais seco, não o coco verde, né? Porque o coco verde, a polpa dele é mole, mas aquele coco seco, você mastiga bem ele, tá? Não colocar açúcar, lógico, né? O coco ele já é doce por natureza, então você não precisa colocar açúcar. Mastigando bastante o coco, um pequeno pedaço, né? Mastiga bem, ajuda a prevenir as cáries dentárias. Tá com uma diarreia, uma desinteria aí, né? Uma desinteria, tomar 2 xícaras ou 2 copos, né, de leite de coco. O leite de coco, né, ele vai ajudar muito aí na desinteria, tá? Então isso aí pode ajudar bastante também. Enjoo, se você tem enjoos, né, toma água de coco aí aos pouquinhos, né, pequenas doses, tá? Quando você vai fazer uma viagem, a água de coco ele pode ajudar bastante a evitar os enjoos da viagem. Outra dica para quem tem enjoo em viagem é procurar aí bala de gengibre, ou o próprio gengibre, você fatia ele, né, fatias bem fininhas. Pode até colocar ele aí no açúcar cristal de preferência, tá? E mastiga alguns pedaços desse gengibre antes da viagem, que vai auxiliar aí também, né, a evitar você ter enjoos de viagem, né? Não só a água de coco, mas o gengibre também ajuda bastante. Tá certo, gente? Doenças das vias respiratórias, né? Tomar aí um pouco de água de coco, né, com mel, ajuda bastante também, né? Outra coisa muito boa também são as verminoses, né? Então o que você vai fazer? Vai ralar o coco, rala ele, né? De preferência o coco mais fresco, tá? Não esse coco ralado já encontrado no supermercado, né? Pega o coco mesmo, pode comprar o coco, né? Rala ele na hora. O resto do coco, a polpa dele, você pode guardar em geladeira aí também, dentro de um vasilhame bem fechado, pode guardar por vários dias. Mas para você, né, tá com verminose, mastiga todos os dias de manhã pelo menos uma colher de sopa de coco ralado,
tá? Então isso daí vai ajudar a combater a verminose, né? A verminose, que a gente já falou aqui, várias coisas boas para verminose, né? Como a semente de abóbora também, que ajuda aí a combater a verminose, né? Febre, se você tiver com febre, pode tomar aí bastante água de coco, que vai ajudar a controlar a sua febre, a baixar, né? Não convém tomar gelada, né? Mas a temperatura ambiente mais fria, mais fresca, né? Não gelada, tá? Tá com febre, não vai tomar as coisas geladas, toma ele mais fresco, mais para frio do que, né, para quente, tá certo? Não evite tomar coisas quentes também se estiver com febre, né? Quando tiver também com uma inflamação, tá? Inflamação, toma bastante mesmo água de coco, porque ele age como desintoxicante, tá? Favorecendo aí o processo, né, anti-inflamatório, né, para o seu organismo, tá certo? E você aí que quer cuidar da beleza da pele, né, tomar água de coco regularmente. Todos os dias pode tomar a água de coco. Por quê? Porque ela é um regime alimentar natural, saudável, rico em vitaminas, né, que vão favorecer, né, o embelezamento, ou seja, ele hidrata o corpo, ele é desintoxicante, porque as toxinas, muitas vezes aparentes, elas se apresentam pela pele. Ou seja, se você tiver com um organismo muito cheio de toxinas, essa toxina tende a sair do seu corpo, muitas vezes pela própria pele, o que aparece aí, cravos, espinhas, né, manchas no rosto, principalmente, porque o rosto é que toma maior quantidade de sol, né, que está mais exposto. Então, se você quer manter a pele limpa, clara, né, pode aí tomar bastante água de coco e até lavar o seu rosto com água de coco, mas evite sair ao sol quando lavar o rosto com a água de coco, né? Lavou com água de coco, deixa assim, pode colocar um paninho, né? Deixar sobre o rosto alguns minutos, depois lave normalmente o rosto, passe um protetor solar, né? Mas não saia no sol desprotegido, tá certo? Então essas são as dicas da água de coco, que agora aí com esse verãozão aí, né, chegando, você tomar uma água de coco bem gelada é muito bom, muito saudável, muito refrescante, né? Ajuda a hidratar o corpo e vai ter aí uma vida bastante natural, tá certo? Você sabe quais são os mitos e as verdades sobre os medicamentos e tratamentos naturais? Não são em todos os casos que os remédios naturais funcionam, né? Funcionam, e nem todas as informações que você encontra por aí possuem assim, bases científicas. As propagandas realizadas aí por empresas de medicamentos naturais costumam prometer curas milagrosas, né? Substâncias completamente seguras por serem naturais, né? E ao alcance de qualquer um. Todas essas informações podem ser mentirosas, né? Não existe cura milagrosa de nenhuma doença através de medicamentos, né? Qualquer doença, qualquer patologia deve receber o tratamento adequado para que seja possível alcançar a cura depois de algum tempo. E não é só porque é uma substância presente no composto, né, que são naturais, que o remédio ou medicamento, por assim dizer, né, pode ser seguro. Você deve se lembrar de outras coisas, né, que as drogas podem ser feitas a partir de ervas e não são seguras. Antes de iniciar um tratamento com um medicamento natural, um remédio natural, né, existe uma diferença entre o medicamento natural e o remédio natural, que eu ainda vou explicar para vocês melhor, tá certo, gente? Né, porque às vezes eu falo aqui o remédio natural, o medicamento natural, existe uma diferença grande entre os dois que eu ainda vou explicar para você, tá? Mas antes de você iniciar um tratamento aí com um remédio natural, é necessário aí consultar um especialista, né? Seja ele um médico, um nutrólogo, um farmacêutico,
cirúrgico, né? Então são várias pessoas, várias áreas que possuem profissionais especialistas na área. Então você deve consultar um especialista antes de iniciar, né? Um tratamento mais aprofundado, tá certo? Falar sobre a sua vontade de usar um medicamento alternativo, né? Um medicamento diferente daquele que você compra nas farmácias aí, né? Os medicamentos industrializados. Então esses são os medicamentos alternativos, tá? E escutar aí com atenção todas as recomendações que esse especialista vai oferecer para você, né? Caso ele identifique que o seu problema é mais sério, né, os tratamentos naturais muitas vezes podem não ser indicados, né? Como é o caso, por exemplo, de um agravo muito intenso. Você não adianta querer, né, muitas vezes tratar naturalmente aquilo, né, de um problema que está aí numa emergência. Então você deve sair do fator de risco primeiro, depois, posteriormente, você pode procurar um tratamento mais prolongado, né? Então primeiro você tira o risco para depois fazer um tratamento mais prolongado, que aí pode ser um tratamento mais natural. Tá certo? Então, não queira, a gente não pode ser radical. Eu não tomo determinados medicamentos, você pode precisar disso, né? Então, você não deve ser radical naquilo que você tenha uma certa convicção, né? Então, a gente tem que ser maleável. Eu gosto de tratar naturalmente, eu prefiro tratar naturalmente, é diferente, né? Não, eu só uso produto natural. Não, a gente não pode ser radical nas coisas, né? Então, é claro, em muitos casos as substâncias naturais ajudam, mas você precisa, né, de orientação profissional para fazer uma escolha e deve ter a clareza sobre todos os riscos que você pode correr, além de ter certeza sobre todas as interações medicamentosas que são possíveis com o remédio que você vai utilizar, né? Apenas com essas informações certas, corretas, é possível conhecer e aproveitar os verdadeiros benefícios de remédios naturais sem correr riscos, porque muitos produtos também, gente, tem que tomar cuidado porque eles enganam, né? Existem produtos naturais que são similares, eles são muito parecidos e as pessoas às vezes tomam uma coisa pensando que está tomando outra. Por isso que é importante você procurar alguém que tenha o conhecimento daquilo para dar a informação correta para você, né? Os medicamentos naturais, é verdade que eles não possuem contraindicações? É mentira, isso é uma total mentira. Todos os medicamentos, todos os produtos naturais possuem contraindicações, sim, né? E provocam efeitos colaterais. Só que existe uma grande diferença. Os produtos naturais, os efeitos colaterais deles, as contraindicações, elas se apresentam de forma muitas vezes mais lentas do que as artificiais, que são concentradas. Então, as naturais, elas podem apresentar contraindicações, principalmente para aquelas pessoas que possuem determinada alergia a um produto. Então, qualquer produto pode provocar alergia em alguém. Ele pode não ser prejudicial para a maioria das pessoas, mas para uma determinada pessoa aquele produto provocar uma certa alergia. Então ele vai apresentar reação adversa ao que você está indicando aquele produto. Então você deve tomar cuidado sim, tá? Muitas vezes esses agravos, essas contraindicações, eles passam efeitos pura e simplesmente com a suspensão, né, do uso daquele produto. Mas se você tomou um determinado produto e vê que aquilo ali provocou uma alergia, provocou um dano ao seu organismo e que aquilo está demorando a passar, você deve procurar um médico, deve procurar um especialista para, né, ver o que pode ser feito no seu caso, tá? Mas,
né? Isso não quer dizer também que todos os produtos vão provocar mal toda vez que você usar. Ele pode provocar uma determinada alergia, um determinado mal-estar no início de um tratamento, e com o uso daquilo ele vai desaparecendo, assim como todos os medicamentos artificiais, né, ou medicamentos sintéticos. Tá certo? Então, da mesma forma, né, os medicamentos naturais interagem com os medicamentos convencionais, esses que você adquire aí na farmácia, tá? Então, o medicamento natural, ele pode reagir com o medicamento convencional, assim como, por exemplo, o medicamento convencional, ele reage com o alimento. Muitas vezes você vai no médico, você vai lá na farmácia e você recebe a orientação: olha, não tome isso aqui com o alimento, não tome de estômago cheio, ou tome com o estômago cheio, né? Pode tomar com leite, não pode tomar com leite, né? Um medicamento às vezes não pode ser tomado na mesma hora que o outro medicamento, porque um vai interagir com o outro, né? Um medicamento pode cortar o efeito do outro, um medicamento pode potencializar o efeito do outro. Então, se isso acontece com os medicamentos convencionais, pode acontecer também com os produtos naturais que você vai utilizar. Então, podendo aí até representar sérios danos para a sua saúde, prejudicando aí o tratamento que necessita de adequação, tá certo? O princípio ativo, que é aquela especificidade do remédio natural, ou seja, aquilo que vai fazer efeito mesmo no produto natural que você usa, né, é o princípio ativo, né, chamado princípio ativo. Então, as doses, elas devem ser indicadas por especialistas, né? Elas têm que ser adequadas para cada caso. Então, não é você também tomar qualquer quantidade, porque uma quantidade, às vezes, de um produto, ela pode ser, quando utilizada na dose certa, pode ser benéfico. Se ele for utilizado de forma errada, você pode consumir uma quantidade muito superior àquela necessária ou que pode ser utilizada, ele virá causar em você uma intoxicação às vezes, né? Da mesma maneira, se você come demais, comeu muito um determinado alimento, você não pode ficar intoxicado com aquele alimento. O medicamento é a mesma coisa, o remédio natural é a mesma coisa. Então, tudo isso, né, vai ser aí, tem que ser adequado para cada pessoa, para cada caso. Tá? Até os casos de chás, que eu já falei muitas vezes aqui, né? Os chás, eles podem ser usados, né, diariamente? Pode, mas existem os casos em que não deve se utilizar o chá. Os chás escuros, por exemplo, que não devem ser utilizados, principalmente por pessoas que têm problemas de estômago, né? Não deve ficar utilizando em grande quantidade. Se a pessoa tem uma úlcera, por exemplo, porque ele é rico em cafeína, então a pessoa deve evitar tomar grande quantidade. Não que não possa tomar, pode, mas deve evitar grandes quantidades, né? Gestantes não devem tomar chá, né? Deve evitar o máximo de chás, principalmente os chás escuros. Por quê? Exatamente também pela presença da grande quantidade de cafeína, ele vai faltar oxigenação para o feto, ou seja, para o seu bebê, o seu filho que está ali, né, dentro da barriga, ali, vai nascer, ele vai ter, né, uma falta de oxigenação, podendo provocar danos irreversíveis ao bebê. Ou seja, faltou oxigenação cerebral para o bebê, faltou oxigenação, ele pode nascer com algum problema grave de saúde. Então, você deve evitar tomar chá, tá? Gestantes só devem tomar os chás com a indicação, né, de um especialista, tá? Não deve tomar chá sem o acompanhamento médico, farmacêutico, nutricionista. Então, tome cuidado, tá certo? Então, não é porque é um produto natural que não vai fazer mal. Então, a automedicação nunca é uma boa alternativa e deve ser evitada em qualquer caso, seja ele natural ou não, né? Então, todos os especialistas sempre recomendam
os pacientes aí que têm um estilo de vida mais saudável, é o que a gente procura trazer para você aqui, né? Um estilo de vida mais saudável, né? Praticar exercícios físicos, ter uma dieta balanceada, mudar os hábitos, adotar aí diversas atitudes que contribuem para a sua saúde física e mental, melhorando aí o seu desempenho, né? Transformando o seu dia aí num dia muito melhor. Então, muitos pacientes que começam a adquirir hábitos mais saudáveis acabam acreditando que os meios naturais são suficientes para resolver aí quase todos os males, o que pode não ser verdade, tá? Ele pode estar enganado, mas com certeza o organismo dele vai reagir muito melhor quando precisar de um tratamento convencional. Por quê? Porque o organismo dele está desintoxicado, está mais resistente às doenças, né? Aos agravos da saúde. Tá? Então essas aí são as dicas, né? Os mitos e as verdades sobre os tratamentos naturais, tá certo? E como eu disse para você no início do programa, que eu ia falar aqui quais são os 6 melhores tratamentos naturais que existem. Você sabe dizer para mim? É muito fácil estar no dia a dia de todos nós, né? E você não está atento a isso. Tá? São 6 dicas importantes para você. Primeira dica é o sol. O sol é um dos fatores mais importantes que nós temos. Tome sol todos os dias, tome sol pela manhã e no final da tarde. Evite o sol das 10 às 4 da tarde, tá? Então, entre aí, né, o amanhecer, né, o despertar do sol até as 10 da manhã, tome sol, né, à vontade, deixando ele penetrar na maior parte do seu corpo possível, na parte exposta do seu corpo, né? E no final da tarde também, tá? O descanso, né? O descanso é fundamental para a sua saúde, gente. Se você não dá descanso para o seu corpo, o descanso não é só você sentar, descansar um pouco, deitar e dormir um pouco. Não, você tem que dar descanso do seu corpo por completo. Então aquelas pessoas que têm o costume de comer demais à noite, come muito, come comida pesada, comida gordurosa, você sabia que você não está dando descanso para o seu corpo? Sabe por quê? Enquanto você está dormindo, o resto do seu organismo está trabalhando para fazer a digestão daquilo que você se alimentou. Ou você acha que aquilo ali vai ficar paradinho ali a noite inteira também? Não vai. Então o descanso basal, aquele descanso que você deixa o seu organismo também descansar, deixa o seu fígado, o seu estômago, o seu intestino, tudo descansar. Por isso você deve se alimentar com alimentos, né, leves ao anoitecer. Então não se alimente com alimentos pesados, né? Quando a gente fala de alimentos pesados, são alimentos principalmente ricos em gorduras, tá? Então quer jantar? Jante mais cedo um pouco, procure se alimentar com alimentos bem, né, fáceis de digestão, tá? Porque se você vai dormir e aquilo ali, você comeu muita comida gordurosa, o seu fígado, a sua vesícula, o seu intestino, o seu estômago vão ficar trabalhando a noite inteira. Isso daí satura o seu organismo, seu organismo vai ficar cansado. Então você amanhece no dia seguinte, parece que você não dormiu direito. Por quê? Porque aquilo ali, o seu organismo continuou trabalhando, você não descansou, não teve um descanso pleno, tá? Portanto, procure se alimentar com alimentos mais leves ao anoitecer, né? Deixe para se alimentar bastante na hora que você levanta. Na hora que você acorda, pode comer à vontade, porque você precisa de energia para manter o resto do dia. E as refeições elas devem ir diminuindo ao longo do dia. E não você comer pouco no café da manhã, bastante no almoço e muito no jantar. Isso não vai resolver nada. Tem que ser exatamente o contrário. Muito no café da manhã, uma refeição média no almoço e uma refeição leve ao anoitecer, tá? Lembrando sempre de fazer pequenas refeições nos intervalos, né, dessas grandes refeições. Entre o café e o almoço, procure comer uma fruta, tomar um suco. Não fique períodos muito longos sem se alimentar, tá certo? O ar puro é a melhor coisa, gente, que tem, né?
Nada melhor do que você olhar aquele tempo bonito, limpo, né? O ar descarregado, ou seja, nós agora que tivemos alguns dias aí com uma pequena chuva, você já percebeu que o ar está mais leve, né? O ar puro, né? Você respirar bem. Procure sempre manter as vias respiratórias suas sempre limpas, né? Procure limpar bem o nariz, né? A parte interna do seu nariz, as vias respiratórias, para você poder respirar bem. Procure respirar sempre pelo nariz, não pela boca, tá? Por quê? Porque o nariz faz a filtragem e a divisão do ar nos seus pulmões. Então você pode perceber que o seu nariz nem sempre ele está desobstruído dos dois lados, ou seja, um lado está mais aberto do que o outro. Isso é natural, porque o seu organismo mesmo divide o ar, ora para um lado, ora para o outro lado do seu pulmão, né? Atividade física que você deve aí praticar todos os dias, não somente nos finais de semana, né? Que você acha que vai lá para as cachoeiras, vou fazer atividade física, vou nadar, vou jogar minha bolinha, mas só faz no final de semana. Não, procure fazer uma atividade física. Ande de bicicleta, ande a pé, vai correr, vai para academia, qualquer atividade física, né? Mas pratique todos os dias. Você não precisa somente deixar para fazer isso no final de semana, tá certo? Então é, né, um grande aliado aí à sua saúde. A dieta saudável, né, que é aquela dieta que você faz sempre balanceada, o mais colorido possível. Quanto mais colorida for a sua dieta, melhor, né? Então você não deve consumir alimentos sempre, né, alimentos muito parecidos um com o outro. Vou comer massa, vou comer uma lasanha, uma pizza, uma macarronada. Você não está diversificando o alimento, né? Eu só gosto de comer carnes. Não, você tem que diversificar. Come um pouquinho de carne, um pouquinho de massa, um pouquinho de carboidrato, né? Arroz, feijão. Come uma salada, come uma verdura, um legume, né? Quanto mais colorido for o seu prato, mais saudável será a sua alimentação. O principal de todos os doutores naturais é a água, que eu falo em todos os programas nossos aqui, né? A água é o principal componente do seu organismo. Então, não deixe de tomar muita água, né? Seja ela água da fonte, seja ela uma água mineral, seja ela qualquer água, você deve consumir bastante. Se você quiser tomar água mineral, né, aqui na região aqui é riquíssima em águas minerais, vai até Alambari, né, vai até São Lourenço, vai em Três Corações, você tem aí águas naturais, né, águas minerais muito boas. Não que aqui em Eliodoro não tenha água natural, você tem muita fonte aqui de água natural, mas se você quer adquirir aí uma água mineral, né, você pode consumir. Né? Consumir um pouco de água magnesiana, um pouco de água ferruginosa, sulfurosa, consumir um pouco de água mineral também vai muito bem, tá? Então, diversificar também o tipo de água é importante, né? Porque nas águas estão presentes os minerais, por isso chama água mineral. Os minerais que vão ajudar o bom funcionamento do seu organismo, porque o nosso organismo necessita de todos os minerais existentes na natureza, independente de qual é a fonte, né? Todos eles, tá certo, gente? Então